Ah, Titanic aí tá bem, né? É. Eu acho que já começou a gravar. Pelo menos fez som aqui, mas agora foi. Boa Começou noite, agora. gente. Agora foi, né? Boa noite, boa noite. Então, pois é, questão envolvendo quantidade de pessoas, né? Aí na fila e tal. Enfim, vou bolar. Olha só, gente, boa noite para vocês. Hoje é a aula que eu não vou apresentar conteúdo, só vou reforçar um pouco do que a gente viu na aula passada em relação a princípio aditivo, multiplicativo e primeiras aplicações, né? Primeiras aplicações, porque a próxima aula também é de aplicações do princípio multiplicativo e aditivo, porque a gente vai falar sobre combinações com repetição. E depois a aula seguinte também, quando eu vou falar sobre triângulo de Pascal. Tudo isso é a aplicação desses princípios, né? Mas a aula passada foi uma aula que eu apresentei conceitos novos, né? Novos assim, dentro do curso, né? Então, vamos trabalhar melhor isso nos exercícios, assim como eu apresentei hoje conteúdos. Também, a partir de exemplos, eu consegui generalizar e ter uma formalização maior. A própria aplicação deles aqui nos exercícios vão seguir assim também, né? A gente vai conseguir aplicar de um jeito melhor, tendo paciência, né? Esse tipo de questões aqui é assim, né? Para fazer por parte, tentar enxergar se dá para particionar, quais são as restrições. É por meio das restrições que a gente consegue resolver a questão, tá? Essa lista eu postei já tem um tempinho, na verdade, desse ano passado eu já tinha postado essa lista. Não sei se vocês fizeram ou não fizeram, mas eu postei o gabarito hoje. Eu estava, inclusive, quando o Eric, né? Foi assim que o Eric perguntou do gabarito, eu logo postei, tá? E aí, vamos lá. A minha ideia é a gente discutir cada coisa que está aqui, ver se vocês estão entendendo a justificativa. E um ponto importante é o seguinte: veja que as respostas que eu apresento nas listas, qualquer lugar que seja, onde vocês virem respostas feitas por mim, nunca vão ser respostas que são simplesmente uma continha e pronto. Tem sempre uma explicação do porquê, qual é o princípio que está sendo utilizado, quais são as restrições que você está abordando. Eu faço isso não somente para ser mais didático, mas também como sendo um molde para que vocês respondam às questões de vocês, tá? Não molde de ser um modelo excelente, né? Porque, enfim, é bem particular. Mas é um molde no sentido do jeito que eu vou avaliar vocês, tá? Então, tentem explicar com atenção vários detalhes, que é isso que é o que eu mais me incomodo, é nisso que eu mais tenho critério de avaliação, tá? Vocês podem ver inúmeros livros que apresentem a resposta somente dessa forma, assim, colocando a resposta e pronto. Mas não é que eu quero ver que vocês sabem argumentar, né? Tá? Esse é o ponto, tá bom? Então vamos lá, são 9 questões aqui. Sobre essas 9 questões, elas são bem similares, assim, pode ser que tenha uma mais complicadinha do que a outra e tudo mais. É bom a gente ter essa aula hoje, porque é sempre bom a gente ter exercícios, cada vez mais exercícios é melhor para ter mais maturidade, mais malícia na hora de resolver, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Ó, um cadeado de mala tem os algarismos 0 a 9 dispostos horizontalmente. As senhas desse cadeado têm comprimento de 4 algarismos, ou seja, você tem 4 posições ali, onde para cada posição você tem a opção de colocar entre os dígitos 9 até o 0, ou do 0 até o 9, né? Então, essa é a essência, tá? A pergunta é: quantas senhas diferentes são possíveis se a sequência 0, 9, ou seja, esses dois dígitos, e nessa ordem, e um exatamente após o outro, o 9 exatamente após o 0, deve aparecer sempre, e os dígitos não podem se repetir, tá? Então, veja, aqui a gente tem essa restrição, né? E adicionando cada vez mais restrições. Então, quando você tem essa conjunção aparecendo, vocês sabem que são restrições novas que vão aparecer, e para cada tipo de restrição que você fez, você tem um montaréu de possibilidades em relação ao que sobra, ou seja, em relação a outras restrições, tá?
Então, é por meio disso que a gente consegue aplicar o princípio multiplicativo, tá? Isso ajuda bastante a gente na hora de pensar em como resolver a questão. Então, é pensar nessas restrições e ver como você vai separar cada parte, como dentro de cada parte te auxilia para resolver no todo, tá? E isso a gente consegue fazer e enxergar esse como se resolve olhando esses vários exercícios que são apresentados. Aí você vai entender e vai conseguir fazer os outros que vão vir a seguir, tá? Então, beleza, com isso em mente, olha só, a sequência 09, ela tem que aparecer. E ela tem que aparecer dessa forma, o 0 com 9, tá? Então, por isso que aqui é dito de o 09 associar a um único algarismo. Então, existem 4 algarismos que você deve escolher, né? Desses 4 algarismos, você tem para cada um, inicialmente, quantas possibilidades? Sem nenhuma restrição imposta, você teria para a primeira posição 10 possibilidades, para a segunda 10, para a terceira 10, certo? Porque você está, inicialmente, poderia pensar em não ter nenhuma restrição associada a isso. Mas aqui a questão já pede que os dígitos não podem se repetir, é uma coisa importante, você tem que considerar. Dígitos não poderem se repetir é parecido com o que a gente já tem, do que a gente já viu na aula passada, né? Em você ter uma configuração, uma sequência de 4 elementos, onde para a primeira posição aí, inicialmente, você tem todas as possibilidades de inclusão. Para a segunda, você vai diminuir uma unidade, para a terceira, e mais uma unidade, para a quarta, e mais uma unidade. Isso, em outras palavras, é exatamente o arranjo que a gente está buscando aí. Sendo que o arranjo dentre esses dígitos aí que você tem, e a quantidade, porque você tem 10 dígitos, né, do 0 ao 9. Desses 10 dígitos, você escolher 4, nessa ordem é o arranjo. Sendo que aqui você não está interessado em ocupar as 4 posições com esses dígitos aí de 0 a 9, quaisquer. Porque 2 deles você já sabe que necessariamente são esse par, 0 e 9. Tá? Então, por isso que, inicialmente, você escolhe de 8, 2 a 2 para ocupar 2 posições. Porque as outras 2, independente de onde seja, na verdade, não é exatamente independente de onde seja, mas a gente vai ver já já quantas são essas possibilidades, mas as outras 2 posições já estão estabelecidas, o 0 e o 9 irem para lá, né? Então, por isso que, inicialmente, você fazendo esse arranjo de 8, 2 a 2, você de 4 posições, 2 delas você já sabe que você vai ter o 0 e o 9. Você não sabe quais são, porque você pode ter o 0 e o 9 aqui e aqui, é uma possibilidade. Mas aí sobram 2. Pode ser o 0 e 9 aqui e aqui. Também você vai ter essas outras 2 possibilidades de escolha das 8, escolher 2. Ou você pode ter o 0 e 9 aqui. O que ainda vai sobrar, vão sobrar essas 2 posições. Ou seja, por isso que a gente fazendo arranjo de 8, 2 a 2, a gente já sabe quantas são as maneiras de ocupar as 2 posições que restam, uma vez que você já tenha escolhido a posição para pôr o 09. Sendo que eu acabei de listar quais eram as possibilidades do 09 entrar, são 3. Então, aqui, podemos posicionar a sequência 09 de 3 formas possíveis, né? Ou os 2 nas 2 primeiras, ou esses 2 aqui, ou nesses 2 aqui. Então, por isso que para cada opção dessas 3 que você tenha para alocar o par 09, vão restar arranjo de 8, 2 a 2, formas de 8 elementos que sobram, porque entre o 0 e o 9, você tem 10 possíveis elementos, sendo que você não pode ter elemento repetido. Então, o 0 e o 9 já não vão poder entrar dentre essas que sobram, porque o 0 e o 9 já entraram, eles já vão estar lá. Então, te restam 8.
que é do 1 até o 8. Do 1 até o 8 são 8 elementos para você escolher duas para poder colocar nos lugares que sobram, certo? Então, pelo princípio multiplicativo, você tem essa resposta, arranjo de 8 2 a 2 vezes 3. Tá claro o que eu falei? Fala, Eric. Eu não fiz por arranjo, não. Eu fiz 4 tracinhos, coloquei onde estava o 0 e o 9, eu coloquei 1, e o resto eu coloquei 8 e 7. Isso que você fez, ele não está exatamente correto, porque você fazendo assim, esses tracinhos, aí você pondo 8, 7, a sua resposta é 8 vezes 7. Porque aqui você já está fixo 0 e 9, você tem nada para fazer. É assim que você fez? Acabou aqui? Eu fiz 3 linhas, que aí eu ia Ah, trocando de tá. posição 0 e 9. Ok, aí tudo bem, aí passa a estar correto. Porque você separando nessas 3 linhas, o que você estaria fazendo aí, Eric, é pelo princípio aditivo, considerando essas 3 partes. Porque isso que eu tinha feito aqui antes, em falar o par pode estar aqui, ou o par pode estar aqui, ou o par pode estar aqui. Esse ou é justamente essas partes dessa partição em relação à escolha dos lugares em que o 0 e o 9 vão estar. Então, essas 3 linhas corresponderiam o quê? Uma primeira parte, quando o 0 e o 9 estão nas 2 primeiras posições, você tem 8 vezes 7 possibilidades em relação aos que sobram. E em relação ao segundo, você tem 8 vezes 7. Em relação ao terceiro, também 8 vezes 7. Isso que você fez está ok. E aí você tem que somar, né? Porque é o ou, é o princípio aditivo que você está aplicando aí. E, na verdade, é a mesma coisa que você falar pelo princípio multiplicativo, isso que está aqui. É equivalente. O ponto não é... Eu acho que essa aqui é uma questão considerada fácil, vocês conseguiriam fazer sem nenhum grande problema. O ponto que eu mais bato o martelo é em relação a ver que vocês sabem justificar isso. Tá? Tá claro para todo mundo? Beleza? Tá claro. Posso para a próxima? Pode sim. Bom, a próxima. O estudante precisa... Fala, Eric. Não, é que nessa eu fiquei em dúvida sobre o ou da física ou álgebra linear. Ah, na 2, né? Tá, vamos Eu ver. não sei se era exclusivo ou não. Entendi. Vamos ver. O estudante precisa selecionar 5 disciplinas, entre 12, para o próximo semestre. E uma delas tem de ser física ou álgebra linear. Tá? Bom, vamos continuar. De quantas maneiras o estudante pode escolher suas disciplinas? É uma sutil distinção, né, entre o ou exclusivo e o ou inclusivo. Você tem razão. Mas veja, assim como a gente entende de expressões lógicas que a gente viu na primeira parte do curso, né? O ou exclusivo, ele se refere a exatamente um dos dois, enquanto o inclusivo pode ter um dos dois, né? Mas também pode ter os dois, né? Essa daqui, ela é uma questão que ela é inclusiva, porque se fosse o exclusivo, teria algumas formas que eu passei lá no início do curso que daria essa exclusividade. É quando eu ponho o ou aqui fora também, tá? Então é o seguinte, se eu colocasse para o próximo semestre, o estudante precisa escolher 5 disciplinas entre 12 para o próximo semestre, e uma delas tem de ser ou física ou álgebra linear, aí passa uma exclusividade. Ou caso eu mencionasse mais explicitamente, né? Assim, em que exatamente uma dentre física e álgebra linear tem que ser escolhida. Aí também dá exclusividade, mas não é o caso aqui. É um ou que está sendo aplicado. É uma adjunção. E uma adjunção, a gente viu lá na aula 1, é inclusivo. Tá? Então, atenção aí. O assunto que a gente está vendo não é muito diferente do assunto que a gente viu no início do curso.
Porque a gente consegue mensurar o tamanho dos conjuntos, uma vez que a gente entende o que aquelas expressões, os conectivos, né, estão sendo aplicados. Tá? Ok? Ok. Tá bom. Então, de quantas maneiras o estudante pode escolher suas disciplinas? Então, veja, observe que o estudante deve cursar pelo menos uma disciplina entre física ou álgebra linear. E pode, inclusive, cursar ambas, né? É justamente esse pelo menos que está dizendo aqui. E é justamente o que a adjunção também se refere, né? Então, aqui, o jeito de resolver foi simplesmente particionar essa disjunção, certo? O que significa particionar essa disjunção? Alguém pode comentar? Que já está meio que escrito isso até, né? Você Pode vai falar, dividir Gabriel. nos casos que ele escolhe só física ou só álgebra ou os dois? Isso. Então, veja, pensa um pouco em relação aos conjuntos, né? Até. Então, aqui, certo? O que é uma adjunção? Uma adjunção, você pode considerar o tamanho, né, da união desses dois conjuntos sendo esse tamanho aqui, mais esse tamanho aqui, mais esse tamanho aqui. Isso é uma partição, essa separação, né, em uma, duas, três partes aqui. Beleza? Você separou baseado nas interpretações em que o Old é verdadeiro, exatamente, isso. Isso tem bastante a ver com o último avião que eu passei, inclusive, né? É esse entendimento das propriedades que definem um conjunto serem análogos aos conectivos lógicos que a gente conhece do início do curso. Eu mencionei sobre isso nas aulas, que eu falei sobre conjuntos, e inclusive cobrei sobre isso no avião, para que vocês tenham essa clareza do que as propriedades que definem o conjunto e as relações entre os conjuntos se revelam para a gente em meios de conectivos lógicos que a gente conhece. Tá? Então, aqui, nesse caso, é justamente vocês estão falando que o Gabriel falou e que o Eric também entendeu, né? Então, como seria essa partição? Eu poderia ter feito em três partes, mas aqui, eu falar em cursar exatamente uma disciplina, é a mesma contagem. Aqui, ele vai cursar exclusivamente uma das duas disciplinas. Eu contar a quantidade que está aqui é exatamente igual à quantidade que está aqui. Então, só preciso contar uma vez e multiplico por 2, que é isso que está aqui. Tá? E como é que se faz isso? Bom, vamos lá. Vamos para o grosso, né, aqui, né? Você tem 12 matérias, beleza? Dessas 12 matérias que você tem que escolher 5, uma dessas 5, você já sabe que vai ser necessariamente ou física ou álgebra linear. Então, pensa que você vai necessariamente escolher física, certo? Então, de 12, você tem que escolher 4, porque são 5 no total, mas você já fixou que vai fazer física. Então, dessas 12 do total, você tem que escolher 4. Sendo que a álgebra linear já está de fora. Porque você está olhando esse caso em que você vai escolher exclusivamente uma delas, e por acaso que eu estou considerando agora que é física. Então, de 12 que você tinha, já caiu para 11, porque álgebra linear você não pode escolher junto com física, que você já fixou que vai fazer física. Então, caiu para 11. Sendo que você tem uma queda ainda de mais uma a ser considerada aí, porque você já não tem mais física dessas 12 possibilidades iniciais. Porque são 12 disciplinas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. São 12 disciplinas. Dessas aqui, você tem que escolher 4, porque uma delas já é física. Então, você não tem mais 12 para escolher 4. Você teria 11 para escolher 4, porque física já vai estar lá.
E você vai remover também dessas 11 agora a álgebra linear, porque ela não pode ser escolhida uma vez que física já foi a certeza que você iria fazer. Nesse caso aqui, a gente só vai fazer uma das duas. E eu estou considerando este, que é aquele em que você vai fazer necessariamente física. Então, sobraram 10. Dessas 10, você tem 4 para escolher. E você sabe que dessas 4, dentre essas 10, você já vai ter a certeza que você vai ter feito 5 disciplinas, porque uma dessas 5 foi física, que você já estabeleceu que com certeza você iria fazer. Então, aqui já resolve o nosso problema. Quando você tem a certeza que você vai fazer física, então você tem combinação de 10 4x4 formas, porque é o número de subconjuntos de tamanho 4 entre 10 elementos. Cada subconjunto desse de tamanho 4, dentre esses 10, são 4 disciplinas que vão vir aí para você fazer. Além delas, você já tem física que você vai fazer que está certo. Então, você vai fazer 5 disciplinas no total. Isso foi quando você contou as formas que você tem de fazer exclusivamente física. Mas você poderia pensar também em relação a fazer álgebra linear. Faz álgebra linear e não faz física. Vai cair na mesma contagem, porque a certeza que você vai ter é de fazer álgebra linear. E agora você tem 4 opções de escolha dentre 10. Porque, de novo, eram 12, dessas 12, a álgebra linear não vai entrar, porque já está lá. Então, a álgebra linear não vai entrar nessas opções de novas escolhas. E, da mesma forma, a física também não vai entrar, porque física já está descartada, ela já não pode, porque senão haveria nessa combinação de 11 4x4, por exemplo, né? Porque, ok, que álgebra linear você já tem a certeza que vai fazer, então ela não vai entrar agora nas possíveis escolhas para as próximas 4, porque ela já está lá. Então, por isso que de 12 caiu para 11. Mas se agora você fizesse combinação de 11 4x4 e não combinação de 10 4x4, ia corresponder o quê? Uma contagem maior do que aquela que a gente quer, porque 11 4x4 são 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suponha que esse aqui seja física. O último aqui é física, tá? A álgebra linear você já sabe que está lá. Então, a álgebra linear você vai fazer, tá? Mas aqui, de 11, você quer escolher 4 disciplinas, nessa contagem tem um subconjunto que, por exemplo, é esse e esse. Ou seja, essas 4 escolhas vieram para cá e, ok, fez 5 disciplinas que não incluíram física, incluíram álgebra linear. Isso tá bom. Mas, na verdade, dentre essa combinação de 11, 4x4, também tem um subconjunto que é ruim, que é, por exemplo, aquele que tem havido esse física, e qualquer mais 3, esse. Então, esses 4 que vieram incluíram os 3 que tudo bem eu poderia fazer, mas também incluiu física, e isso está ruim. Então, física não pode entrar em nenhuma das possíveis subconjuntos dentre esses conjuntos, esses elementos que tenho aqui. E então eu quero de 10 escolher 4. Para que então você tenha 5 disciplinas distintas a serem feitas, de modo que a álgebra linear com certeza vai ser feito. E física com certeza não. E da mesma forma para o outro caso, que é aquele em que física com certeza é, e álgebra linear com certeza não. Então dá a mesma combinação de 10 4x4, multiplica por 2 pelo princípio multiplicativo. Tá? Então, isso daqui conta justamente este caso. Você fazer exclusivamente uma das 2 disciplinas. Porém, você também tem a interseção, porque é a adjunção. Então, a adjunção é quando você necessariamente tem a certeza que dentre essas 12, física e álgebra linear você vai fazer. Nas 5 de escolha que você vai ter. Mas como você já vai ter a certeza que física e álgebra linear você vai fazer dentre essas 5, então é porque das 12 inicial você continua caindo agora para 10, porque é o do que flutua. São 10 disciplinas que estão flutuando aí.
2 você já vai ter a certeza, que é física e álgebra linear. Agora, dessas 10, te restam 3 possibilidades para que aí você tenha a composição das 5 disciplinas. Porque dessas 10, você quer saber quantas são os subconjuntos com 3. Cada subconjunto dele vai te dar 3 disciplinas que tu vai fazer, mas você vai fazer também física e álgebra linear. Então, você vai ter 5 disciplinas fazendo aí. Pelo princípio aditivo, você tem a resposta aqui. Porque os 2 casos são distintos. E a união dá o todo que eu quero. Ou seja, isso é uma partição. Então, pelo princípio multiplicativo, você obteve a sua solução. Beleza? Algum comentário? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo, tranquilo. Sem perguntas? Então, bora para 3. Só uma observação aqui. Veja, ó, eu paro a resposta aqui, ó, não preciso resolver conta. Eu não quero saber se vocês sabem a expressão. Assim, é claro, eu quero que vocês saibam, mas não precisa aqui continuar, sabe? Dizer o que é a combinação, escrever combinação de 10 contra 4 é tanto, e aí você resolveu, né? Não precisa. Bom, fala, Erivelto. Isso que Pode eu falar? até perguntar para o senhor, no caso aí a gente precisa mais entender a lógica do que concluir o cálculo, né? Isso. Não quero que faça, não precisa fazer cálculo, não, tá? Precisa não. A não ser que eu peça, faça o cálculo. Mas isso eu nunca pedi. Também não pretendo passar, não. Bom, para 3. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra problema, nos quais as letras P, R e O ocorrem todas juntas? Fizemos essa questão, eu acho, na aula passada, só que eu falei a palavra chinelo, e aí eram as vogais todas juntas, vocês lembram disso? Foi exatamente essa questão, né? Então, aqui é exatamente tal como a gente viu lá. Tá com delay? O que eu falando? Acho que Tinha aqui não tá. ficado, mas já. Tinha que tava com delay um pouco antes, mas já voltou normal já. Meu computador tá muito quente Hoje tá muito calor. e, enfim, não sei se é isso. Tá muito calor. Eu tenho que arrumar uma mesinha. Eu tenho uma mesinha ali com ventoinha. O Filipinho não tá usando. Bom, mas já são 7 horas. Vou deixar para lá. Espero que o computador não queime. Não pegue fogo. Vamos lá. Essa questão aqui é exatamente a que a gente viu lá. Eu poderia estar no quarto com o ar ligado, mas eu prefiro estar aqui porque a mesa é maior. Tá. Mas, ó, vamos continuar. Então, anagramas da palavra problema, de modo que P, R e O ocorrem todas juntas, tá? Então, é exatamente o mesmo script que a gente viu na aula passada, né? Então, a gente tira essas 3 letras da palavra, organiza o que sobra, organiza essas letras que você removeu, né? Organizar no sentido de ver quantos são os anagramas, né? Depois a gente tem que combinar. Para cada possível anagrama das letras que restam, você tem um montaréu de anagramas possíveis das letras que você removeu. Certo? E aí você tem que tomar cuidado onde esses blocos de letras aí, que você vai adicionar depois, né? Porque você vai juntar, quais são as posições possíveis que elas podem entrar.
Então, é essa mesma etapa que a gente viu lá na aula passada, né? Então, olha só, vamos fazer inicialmente a permutação das letras P, R e O. São 3 fatorial ordenações para elas. Pelo princípio multiplicativo, né? Envolvendo somente essas 3 letras. Após isso, vamos fazer a permutação das demais letras. Você tem essas aqui, são 5 letras distintas, então você tem 5 fatorial ordenações delas. Finalmente, vamos ocupar as 3 letras em 6 espaços possíveis dessas letras que você acabou de ordenar. Por que 6? Porque você tem antes da primeira, entre a primeira e a segunda, entre a segunda e a terceira, entre a terceira e a quarta, assim por diante. Ou seja, é exatamente a quantidade de letras mais 1. Né? Então, como a gente conclui isso? Pelo princípio multiplicativo, existem, então, todos esses anagramas aqui para você formar com a palavra problema, de modo que P, R, O ocorrem sempre juntas. Ou seja, é exatamente o que a gente viu lá na aula passada com a outra palavra que eu apresentei lá. Beleza? Vê que esse tipo de questão aqui, essa questão especificamente, né? Eu estou colocando bonitinho aqui, as letras são distintas e tudo mais. Caso eu colocasse letras repetidas, vocês sabem o que teriam que fazer? Ou seja, é P, R e O, tá? Então, vamos pensar na palavra problema B. Tem mais um B aqui. Como é que eu resolveria isso? Algum palpite? Daria diferença? Não daria diferença? Então, o problema é o mesmo, tá? Eu quero saber quantos são os anagramas da palavra problema, de modo que P, R e O ocorrem sempre juntas. Ah, mas a palavra é Ops. Problema. Fala aí, ó. A gente poderia pegar esse repetido ali e considerar ele como fixo, então ele sempre iria multiplicar como 1, aí meio que não faria diferença. Não é fixo porque a posição dele não é fixa. Fala, Gabriel. Você está contando aí o caso do problema, aí tipo, vou chamar de B1 e B2. Está contando problema com B1 na frente e B2 depois, e contando problema com B2 na frente e B1 depois. Está contando 2 vezes esse caso, sendo que é a mesma palavra, porque não faz diferença ser B1 ou ser B2. Ok, e o que é que tem? O que a gente tem que fazer então? Foi Se não faz justamente diferença, dividir é por 2, arranjo, né? Você pode dividir por 2. Isso. Divido por 2. Divido por 2 porque cada vez que troca você que fazer uma você palavra, faz vai ter duas letras trocando. Aí você tem que dividir por isso. 2 para compensar. Isso. Então, calma, uma coisa de cada vez. Vamos lá. Eu ainda tenho essas restrições do PRO. Então, você teria ainda o 3 fatorial, certo? Para ordenar separadamente o PRO, ok? Restaria, então, uma palavra aqui de qual tamanho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que botar uma letra a Concorda? mais, sim. Então, seria 6 fatorial, agora sim, dividido por 2 vezes 7, porque você tem 7 posições para ocupar o bloco PRO. Ok? Beleza, gente? Ok. Tá? Agora, eu não tenho mais 2 letras B, mas eu tenho 3 letras B. Então, problema. E agora? Aí você vai ter... Tem que ver quantos casos vai ter.
quantas vezes elas vão permutar, e você divide pela sua quantidade de vezes. Porque pode ser 1, 2, 3, pode ser 1, 3, 2. Isso, então pode esse ser- pensamento Então seria 3 fatorial no caso, né? Isso, vai 3 ser- fatorial, exatamente, exatamente. Isso, é. Então, primeiro, aqui seria da mesma forma, né? 3 fatorial. Aí aqui não são mais 6 letras, mas são 7 letras, né? Então, 7 fatorial. E aí dividido por quanto? 3 fatorial. Porque são 3 letras aqui, poderia pensar igual o Gabriel comentou aí, né? B1, B2, B3. E você tem quantas trocas dessas 3 letras que são a mesma, que na verdade vai dar na mesma? São 3 letras, então você tem 3 fatorial maneiras de ordená-las. Então, por isso que a gente dividiu por 3 fatorial. E aí, vezes 8. Tá? Porque você tem 8 espaços aqui para alocar essa PRO. Isso daqui é o que a gente conhece como permutação com repetição. Ou seja, eu posso utilizar sem nem mesmo definir o que é uma permutação com repetição, porque a gente consegue construir isso pelo princípio multiplicativo. É por aplicação desse princípio multiplicativo. Tá? E rapidinho, Gabriel, isso acontece mesmo que você tenha outras letras. Não é agora, não tenho mais 3 Bs, eu tenho ainda 3 Bs, na verdade, mas eu tenho agora 2 As. Então você tem, não é mais, né? Aqui não é mais 8, nem aqui é 7, né? Porque eu estou cada hora aumentando, mas é 8, né? Porque você tem 8 letras aqui que você sobrou, né? Que você continua tendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 9, né? 9 espaços para alocar isso aqui. Os Bs vão continuar permutando ali. Tudo bem, você ainda tem que dividir por 3 fatorial, mas também você tem que dividir por 2, ou 2 fatorial, que vai dar na mesma, né? Porque é associar a troca desses As aqui. Então, para cada repetição dessas, você vai ter essa adição na sua divisão aí, de multiplicar pelo fatorial dessas letras que se repetem, certo? Isso é o que a gente conhece como permutação com repetição. Não é nada mais do que a gente já viu. Nem preciso colocar, então, aqui, né? Aliás, posso pôr, mas são coisas que a gente vê como consequência bem direto. Tá? Fala, acho que o Gabriel ia falar primeiro. Era o Gabriel que ia falar e baixou Eu a ia mão, falar Gabriel? exatamente isso, professor. Eu ia falar disso, Tá. ia perguntar esse negócio. Tipo, é 2 fatorial, né? É porque 2 fatorial dá a mesma coisa que 2. Isso, Tá, perfeito. dá na mesma. Pro 2. Pro 2 dá na mesma, né? Fala, Erivelto. Então, professor, queria só fazer uma pergunta aqui. Em questão de cálculo, se a gente considerasse o B que repete como um fixo em uma posição e realizasse tudo normalmente, ainda a gente teria que dividir ou daria no mesmo o cálculo? Né? Não, aí não. Mas aí é uma outra questão. É uma questão em que você está dizendo, olha, um B tem que estar necessariamente na posição X. Então você vai ignorar essa posição X, assim como essa letra. Não vai surtir efeito nessa etapa. Vai surtir efeito nessa etapa aqui, de você alocar as outras letras PRO. Mais uma vez que você estabelece, olha só, uma letra B, ela tem sempre que estar aqui na posição final, na última posição. Além disso tudo que eu falei, ou seja, aqui, por exemplo, é uma palavra que você tem várias repetições de letras aí, tudo bem, mas uma dessas letras que se repetem, por exemplo, a B, ela tem que estar, caso alguém ponha isso no enunciado, vai ter que estar exatamente na última posição. Tá? E agora, como é que a gente resolveria? Vamos pensar nessa palavra aqui. São 2 Bs só. Entenderam a questão? Veja, com esse item A, eu já elaborei 2 novas questões. Tá? Uma assim, outra assim, agora mais outra com isso que o Erivelton sugeriu. Mas vê, são anagramas dessa palavra problema, termina com B ali, né? E eu quero saber quantos anagramas existem com essa palavra, de modo que P e RO estão sempre juntos. Oi, Dilma. E na última posição,
é sempre a letra B. Então, vê, ó, os anagramas do PRO vão continuar 3 fatorial, certo? 3 fatorial aí. A última posição, eu sei que é necessário que seja o B, porque foi uma imposição da restrição aí. Então, ele já está fixo, eu não vou mexer com ele, porque já está fixo. Então, vão me restar quantas letras para poder permutá-las? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, 5 fatorial são os modos de você trocar essas letras aí. Beleza? E agora você tem que pensar nos espaços. A última, necessariamente, não é o B, então eu não posso ter o P, R e O aqui no final. Então, onde eu posso ter P, R e O? Aqui. Caramba. Antes desse cara, aqui, 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 aqui ou aqui. Ou seja, dá quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é assim que se faz. Ou seja, mudou nada em relação ao que a gente já tinha. Porque esse último B aqui não fez nenhum efeito. Ele vai ter que estar lá, tá fixo. Entendeu? Entendeu, Erivelto? Não? Não, sim, eu entendi. Eu só digo, nesse caso, se a gente poderia. Tipo, tem 4 repetições, né? Os 4B ali. Adicionar Pegar mais uma? 3. Tá. Não, eu tô falando hipoteticamente, tipo, nessa questão ali. Tem 4 Bs ali, 4 repetições. Né? A gente tem que, no caso, fazer todas, né? E dividir pelo fatorial para dar a conta correta. Eu digo assim, se eu pegasse 3 desses B e considerasse só como um e fizesse toda a conta, se daria o mesmo resultado, se o valor final daria o mesmo de fazendo como a forma correta, tá ligado? Dividido pela permutação. Isso que eu queria saber. Ah, tá. Bom, aí você tem que tomar cuidado em relação às posições. Porque o único valor, ok. Essas permutações dessas letras vão associar a uma única ordem entre essas letras, que é isso que você quer de fato. Mas tem que tomar cuidado em relação às posições que essas letras vão ocupar. Tenta formular uma resposta tipo essa e ver se funciona. Tá? Entendi. Tá bom. Porque na prática você vai considerar como uma única possibilidade, mas não é um único elemento. Não é exatamente como isso daqui. Tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. Mas tenta formular uma resposta assim dessa forma, ver o que acontece. Qual coisa você me manda, tá? Bom, essa letra B é o seguinte. Nas quais as letras P e R O não ocorrem todas juntas, né? Então, vê que aqui é exatamente o quê? A negação do que a gente obteve no item A. Não é isso? Aqui está faltando, ó. Vezes 5. Sim, sim. Aqui é Eu vezes posso 5, tá? fazer a permutação da palavra normal e tirar todos os casos do item A? É o que a gente vai fazer, exatamente. Tá bom. É porque é bem mais fácil, justamente, né? a negação. Isso. Porque dá muita Então, coisa quando no você caso. Dá. Exatamente. Quando a gente tem questões que envolvem isso, de ser uma negação de algum outro enunciado, de algum outro item, de alguma outra propriedade, e ainda mais que você acabou de provar essa propriedade, é muito mais fácil você fazer assim. Ou quando você tem questões que tem aqui na frente umas questões assim, que se referem a quantidade que você quer satisfazer ser pelo menos alguma quantidade.
Por exemplo, não sei se foi para a turma de vocês ou se foi para a turma que vem depois que eu falei na aula passada. Pensa, por exemplo, que eu quisesse saber quantos são os alunos da UF que têm pelo menos 19 anos. Você poderia contar quantos são os alunos que têm 19. Quantos são os alunos que têm 20? E 21, e 22, 23, isso até ir aonde acaba, né? Mas, às vezes, é mais fácil fazer o contrário. Você tendo a quantidade total, você remove os que têm 19 anos, os que têm 17, e acabou, porque talvez não tenha ninguém com 16 anos, mas pode até ser que tenha. Mas é mais fácil você pensar nessa ideia do complementar. Na aula passada, a gente viu um exemplo assim. Deixa eu tentar lembrar qual era. Era da caixa, de colocar a bola na caixa, objetos na caixa, eram 2 caixas, e aí a gente queria uma bola saber em pelo menos uma caixa. em pelo menos uma caixa, ou seja, exatamente o que a gente queria era, do total, remover as possibilidades em que tinha a caixa vazia, né? Então, é exatamente por isso que a gente pensou assim. Tá, mas aqui é mais simples fazer assim, justamente porque é a negação do item anterior, né? Não ocorrem todas juntas que a gente quer. É exatamente a negação do que quando ocorrem todas juntas, né? Então, por isso que a gente consegue separar as possíveis formas de anagramas dessa palavra problema assim, particionar em x1 e x2. x1 são os anagramas nas quais PRO ocorrem todas juntas, e x2 os anagramas da palavra PRO, nas quais as letras, ou seja, os anagramas da palavra problema, nas quais as letras PRO não ocorrem todas as juntas, né? Então, a soma dessas duas cardinalidades dá justamente o total, certo? E, bom, esse item A a gente já sabe, a gente já calculou, né? Que é aquele em que ocorrem todas juntas. Falta somente o total, mas o total é simples, né? Porque o total é o quê? Cada elemento de X corresponde a uma permutação desses elementos. Então, você tem 8 letras, né? A palavra problema tem 8 letras distintas, né? Dessas 8 letras, a gente quer permutar essas 8 letras. Você poderia pensar exatamente o problema que eu falei lá na aula passada sobre eram os nadadores que queriam chegar, qual é a ordem de chegada dos nadadores, dos 8 primeiros? 8 fatorial. Cada letra é como se fosse o nome de uma pessoa, né? É exatamente o mesmo problema. Então, do total, você remove aquilo que você não quer, que foi o que a gente calculou no item anterior. E aí acabou, tá? Deixa um pouquinho mais rápido, porque eu acho que eu estou perdendo muito tempo. E tem questões mais interessantes mais na frente, tá? Vamos lá. A letra C, nas quais as letras P, R e O ocorrem todas separadas. Também a gente viu essa questão na aula passada, certo? Ocorrer todas as letras separadas não é exatamente isso que está escrito aqui do item anterior, tá? Isso eu chamei a atenção na aula passada, inclusive, né? Aqui você tem exatamente as 3 letras separadas, enquanto aqui você pode ter, por exemplo, o PR juntos, porém o O separado deles. Não é o que eu quero aqui. Aqui eu quero mais restrito ainda. Todas as 3 separadas, tá? Não, então, o item C não é equivalente ao item B, beleza? E aí, para fazer aqui, a gente recai exatamente o que fizemos na aula passada. Tira PRO da sua palavra, vê os anagramas da palavra que restou, que aí são 5 fatorial letras que você tem. Na verdade, são 5 letras, você vai ter 5 fatorial arrumações delas. Agora você tem que olhar dos espaços, né? Na palavra que sobrou, essa daqui, né? Com essas letras, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente o tamanho mais 1. Dessas 6 posições, antes da primeira letra, entre a primeira e a segunda, entre a segunda e a terceira, e assim por diante, você quer escolher dessas 6, 3, para alocar essas letras P, R e O. Então, por isso que você vai ter 5 fatorial, arrumação dessas letras, vezes arranjo de 6, 3 a 3, para escolher os lugares já em ordem para pôr P, R e O. Isso acaba o item C, tá? Posso para a próxima?
Sim? Pode sim, professor. Bom, a próxima é uma palavra, na verdade é um número, né? Que são 5 dígitos. São 5 dígitos para o número. E aí você tem os algarismos para você escrever esses dígitos, né? Então vamos lá. Dentre os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Quantos números de 5 algarismos, né? 5 algarismos, podem ser formados se o algarismo da unidade é par e o do milhar é um número ímpar. Simples assim, tá? Então, veja, aqui já dá uma restrição a mais para cada posição, né? Então, a gente tem aqui esse milhar, no caso, é a unidade de milhar, né? Você tem como é que é? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, né? Aí depois vai unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, né? Assim que a gente monta o número. Então, aqui no caso é unidade de milhar que eu estou me referindo, tá? É esse D4 aqui. E esse D1 porque é o número algarismo da unidade, beleza? Então, se o algarismo da unidade é o número par e do milhar é o número ímpar, veja, essas são restrições que a gente já impõe para o nosso problema inicial e é por aí que a gente vai começar então a resolver, né? Você tem uma configuração, então você tem que falar como é uma configuração. Uma configuração, ele é um número de 5 dígitos, e aí você tem do D1 até o D5, da direita para a esquerda, né? Satisfazendo as condições dadas. Quais são? Para o D1, você tem 5 possibilidades, certo? Podemos executar, aliás, temos 5 tarefas, né? Porque para cada posição você tem uma tarefa a cumprir, né? Então você tem que escolher um algarismo par para o D1, e de quantas formas isso pode ser feito? 4 formas, porque é par. Então pode ser ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então são 4 possibilidades, né? Essas configurações são obtidas pelas tarefas que você vai ter para montar um número qualquer que satisfaça as restrições. Então, para cada etapa, você tem uma quantidade a ser satisfeita. Tá? Agora, para o D2, a gente não tem nenhuma restrição a mais, né? Então, você tem 9 formas de escolha para esse segundo elemento aqui. Inclusive, eu posso ter um número par que eu usei no primeiro aqui também, porque eles não precisam ser números distintos. Não impus isso, né? Então, por isso que você tem 9 formas para o D2. Já para o D3, também 9 formas, porque você não tem nenhuma restrição a mais em relação ao D3. E, de novo, você pode ter algarismos repetidos. Agora, para o D4, já entra a restrição de ter que ser um número ímpar. Então, você olhar quantos ímpares tem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 formas. A mesma coisa para o D4, você vai ter 9 formas. Então, você tem 4 vezes 5 vezes 9 elevado ao cubo, né? Porque o D2, o D3, o D5 tem 9 possibilidades cada uma. Pelo princípio multiplicativo, acabou o seu problema. Tá legal? Essa letra B ela é muito parecida com a A, sendo que, olha só. Fala, Gabriel. Professor, se ele incluísse o 0, eu não poderia usar o 0 no D5, né? Não poderia usar o 0 no D5, isso aí não poderia. Aí, aí teria que tomar ser cuidado 9, com isso. 10, 10, 10. Não, Aí 10, hoje. 10, né, no caso, que é sobrando 2. Não, D5 não tem nenhuma restrição, então, mas aí eu não poderia usar o 0, aí seria o 9 no D5 e 10 nos outros, porque o 0 seria uma opção. Mas se isso fosse uma senha, sei lá, dava pra usar no D5 0. Mas é porque ele fala... Então, essa é a minha pergunta. Tipo assim, eu poderia... Se ele deixasse usar o 0 como algarismo, o D5 eu poderia usar o 0? Não, né? Porque ele fala que é um número de 5 algarismos. É e o 0 não conta. É o número. Beleza. Tá bom. Aí não conta. Isso. Bom, se o algarismo da unidade é par, o do milhar é ímpar e... Então, veja, as restrições do item A continuam valendo, né? Porque o da unidade é par, o do milhar é ímpar, assim como no item A, mas tem mais alguma coisa. E, além disso, o número possui pelo menos 2 algarismos iguais. Tá? Então, veja, aqui é um exemplo de uma questão parecida com essa anterior aqui, que eu até usei como exemplo, esse lance do pelo menos, né? Quando aparece o pelo menos, é muito melhor você
Geralmente vai ser assim, né? Pode ser que não, mas, de modo geral, acaba sendo assim um jeito mais simples de se resolver, mais rápido. Do total, você remover aquilo que você não quer, tá? Então, E o que a gente não quer aqui? O que significa ter pelo menos 2 algarismos iguais? Significa você não ter algarismos diferentes, certo? É você ter pelo menos 2 algarismos iguais, significa você não ter um número composto somente por algarismos distintos. Beleza? Então, vamos lá. Olha, aqui, pensar nessa ideia de complementar é o jeito que eu estou tomando aqui, porque justamente é pelo enunciado que eu impus isso aqui do pelo menos, certo? Então, N é o conjunto dos números formados com 5 algarismos, e eu só peço para complementar que é dos 5 algarismos que satisfazem essas restrições aqui. Beleza? Tá? Continua sendo ainda de acordo com essas restrições. Tá? D é o conjunto dos elementos desse total aqui, né, desse conjunto N, com 5 algarismos diferentes. Beleza? Esse I é o conjunto dos algarismos de N com pelo menos 2 algarismos iguais. Veja que, de fato, um é complementar ao outro. Por quê? O que significa não ter algarismos diferentes? Significa Que tem pelo menos 2 ter iguais. pelo menos 2 algarismos iguais. Isso. Então, é essa partição por ela que a gente consegue resolver. No item A, a gente obteve esse total aqui, esse N. Certo? Porque é o conjunto dos números formados com 5 algarismos que satisfazem a unidade ao número par e o do milhar é o número ímpar. Isso foi o que a gente fez aqui. Então, o tamanho de N é o que a gente obteve no item A. O que a gente quer fazer agora é analisar esse caso específico aqui, né? Não, perdão, é o D, né? A gente quer agora contar. O que a gente quer obter é o tamanho de I, né? É o conjunto dos elementos com pelo menos 2 algarismos diferentes. Perdão, pelo menos 2 algarismos iguais, né? Então a gente tem que saber contar esse D, que é conjunto de que satisfaz essas restrições aqui iniciais, mas que todos os algarismos sejam diferentes. Então, veja, a gente começa fazendo como? Contando as possibilidades para o D1, para o D2, para o D3, para o D4, para o D5. Então, olha só, a unidade a gente sabe que é par, então tem 4 possibilidades para a unidade. Olha só, a segunda, a gente tem aqui 5 possibilidades. Por que 5 possibilidades aqui para o D2? Hein? Então, descontei uma do D1, certo? E agora, recaiu para quantas? Eu tinha 9, né? O que acontece aqui agora? Agora você vai ter 8 pro D2. Só que você tem que Então, saber se vai ser par ou ímpar, né? Porque você vai ter que descontar no D4, né? Olha só, faz sentido esse 7 para o D3? Não, o 6 para o D4? Faz sentido isso aqui? Não, você Não dá pode, certo, não. você pode já começar no D3 e nos que tem restrição, não pode? Colocar primeiro o número nos que já tem restrição?
E aí você Pode. coloca o resto só nos que já sobra e fica bem mais fácil. Na verdade, isso é o melhor jeito de se fazer. Vamos refazer isso aqui. Vamos descartar primeiro isso que está aqui, depois a gente pode até conferir se isso faz sentido. Tá? Bom, para o D1, a gente tem quantas possibilidades, então? São 4, A gente certo? vai passar a ter 4 possibilidades. Ok. Então, para o D1, a gente vai ter 4 possibilidades. Qual é a outra restrição? É o pro D4. E o D4 são quantas cinco. possibilidades? Não diminui porque São elas não 5. têm interseção. Perfeito, não diminui porque você não tem nada a ver, par ou ímpar, né? Eles não se relacionam. Então, olha só, o jeito Aí mais os próximos você rápido é pode o seguinte. distribuir já tirando 2. Isso. Então, como? Olha só, a gente tem quantos espaços? É o D2, é o D3 e é o D5. Então, a gente tem 3 espaços. A gente tem quantos dígitos? A gente tinha 9, certo? A gente tinha 9 no total aqui. Desses 9 que a gente tem aqui, um já veio para cá, outro já veio para cá. Então, caiu para 7. Então, é arranjo de 7, 3 a 3. Então, por isso que dá 7 vezes 6 vezes 5, que é justamente o que está aqui. 7, 6, 5. Entenderam? Então, dá na mesma, porém, assim fica mais didático, né? Isso que eu acabei de falar. Tá claro? E aí, beleza, né? Desse total, que é o que a gente obteve no item A, né? É o que a gente obteve no item A, a gente remove essa quantidade que está aqui, que é 4 vezes 5 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Beleza? Show? Tá aparecendo 6 duas vezes aqui, por quê? Tá errado, né? Oi? Tem o Isso 6 aqui é só duas uma vez. vezes? É assim, tá? Então, 4 vezes 5 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Isso. Beleza? Então, é assim, tá? Ok? Tá claro? Sim, Beleza, sim. gente? Tá. Vamos para 5. Então, essas 5 aí. Quantos números naturais com 7 algarismos que terminem com 9 ou 0 podem ser formados de maneira que todos os algarismos sejam distintos, né? Então, vamos voltar lá. Quantos números naturais, né? Com 7 algarismos que terminam com 0 ou 9 podem ser formados de maneira que satisfaça alguma coisa, né? A gente vai ver lá, tá? Então, veja, isso aqui, terminar com 0 significa não terminar com 9. Terminar com 9 significa não terminar com 0. Então, concordam que são dois casos distintos um do outro? Então, são neles que a gente pode separar essas duas partes. Então, tem uma parte que são os números que terminam com 9 e uma outra parte dos números que terminam com 0. Então, são números naturais com 7 algarismos, né? E aí, beleza, tendo essas duas partes, e a gente separa então nelas. Vamos contar aqueles casos dos números com 7 algarismos que terminam com 9 e vamos contar os números com 7 algarismos que terminam com 0. Beleza? E aí, depois a gente vai ter que somar a quantidade que obteve aqui pela quantidade que a gente obtém aqui. Beleza? O que significa terminar em 9? Bom, vamos lá, porque aqui nesse item A os algarismos são distintos, né? Algarismos serem distintos tem que ter meio que essa escadinha associada aí, né? O que significa isso, né? Você tem
a última posição já estabelecida que vai estar o 9. Ok? Então, você passa a ter quantas posições para escolher elementos? 6. Não é isso? Sim. Não é isso? Passa a ter 6. Bom, sendo que passando a ter 6, a primeira posição tem que Não tratar pode ter com cuidado, porque eu não posso ter o 0. Isso. Então, bom, das 10 opções de dígitos que eu posso ter, que é do 0 até o 9, eu sei que, ó, então do 0 até o 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu sei que o 9 já está lá, então não vai entrar nessas possibilidades para alocar as outras posições, né, das 6 que sobraram. E eu tenho que tomar cuidado aqui também com o 0, porque eu não posso ter na primeira posição o 0. Não posso, porque é número natural. Não começa com 0. Então, você tem na primeira posição, né? Porque aqui já está o 9, então sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa primeira posição aqui, você tem 8 possibilidades. 8 possibilidades. E agora, então, você tem quantas posições aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem que escolher dentre quantas agora? 8, porque uma dessas entre o 1 e o 8 já veio para cá. Não sei quem foi. Pode ter sido. Na verdade, nessa contagem, uma exatamente vai estar aqui. Tem uma possibilidade que vai estar o 1, várias possibilidades vai estar o 1 aqui, várias vão estar o 2, assim por diante. Mas eu sei que uma delas vai estar aqui para uma configuração específica. Então, escolhendo uma para vir para cá, o 0 agora ele passa a voltar a entrar para vir para cá. Agora o 0 é elegível, né? Agora, o 0 pode entrar aqui. Por isso que você vai ter, então, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentre essas 8 opções, você tem que escolher 5 para alocar aqui dentro. Então, por isso que é 8 vezes arranjo de 8, 5 a 5. Isso resolve esse primeiro caso. Enquanto que o segundo caso, a gente sabe que termina em 0. Então, você tem lá o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O último é o 0. Então, o 0 já vai estar no final. E as outras são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As outras 6 posições, você tem aqui 9 a sua escolha para ter. Então, é arranjo de 9, 6 a 6. Para escolher essas 6 posições dessas 9 elementos que sobram. Pelo princípio aditivo, você tem a soma das duas possibilidades aqui, completando a sua resposta. Beleza? Beleza, beleza. Aqui é bem parecido, né? A única diferença é que os algarismos podem se repetir. Vai ficar mais direto até, né? Porque, bom, o que significa terminar em 9, né? Você tem que tomar cuidado somente em relação à primeira posição. Certo? Então, você tem 7 posições, né? Dessas 7 posições que você vai ter, a última é o 9. Então, você já está certo que ele vai estar o 9. Agora, para a primeira posição, você tem quantas possibilidades? Todas menos 9, o né? 0. O 0 não pode na primeira. Tem de 1 a 9. Então, você tem 9. 9 possibilidades. 9 para a primeira possibilidade. Lá no final já vai estar certo, vai estar o 9, então você só tem uma possibilidade lá no final. Te restam aqui agora 5 posições, porque o número tem 7 posições. Então, te sobram 5 posições, onde cada um dos 10 elementos pode entrar, do 0 até o 9, pode entrar ali no meio. Então, por isso que dá 9 vezes 10 elevado a 5. A mesma coisa em relação ao outro, né? Porque em relação ao outro, você tem agora, o outro caso é aquele que o 0 está no final. Ok? Na primeira posição, você não pode ter o 0. Não é porque já foi usado no final. É porque no 0 nunca pode estar no início de número. Então, você tem 9 possibilidades, que é do 1 ao 9.
Te restam 5 possibilidades, porque a última já vai estar o 0, você já tem a certeza. Restam 5 para você escolher dentre 10 cada posição a entrar ali. Então vai dar na mesma, né? E aí você tem a soma de novo pelo princípio multiplicativo. Podia fazer pelo princípio Tá? multiplicativo essa também, né? Colocar na última pode ser ou 2 ou 9. vezes. Aí pode Isso botar um mesmo, 2. exato. Pode. Isso aí. Essa 6 é bem interessante. São dados objetos de 8 tipos, T1, T2 até T8, de modo que os objetos de cada tipo são dados em quantidade ilimitada e um tabuleiro 8 por 8 dividido em casas. De quantas maneiras esse tabuleiro pode ser preenchido com esses objetos, de modo que, no máximo, um objeto de cada tipo ocupe cada casa, sendo que a primeira restrição é que nenhuma casa pode ficar vazia. O que significa isso? Olha só, vamos lá. Então, é um tabuleiro. E aí você tem casas. Tem casa aqui, casa aqui. É 8 por 8 esse tabuleiro, tá? Então tem 8 na horizontal, 8 na vertical, né? Então você tem 64 casas, tá? Olha só a restrição. No máximo, um objeto de cada tipo ocupe cada casa. Bom, o que isso quer dizer? Pode ter objetos de tipos diferentes. Cada caso pode ter 8 objetos se forem de tipos diferentes. Perfeito, eu posso ter. Então aqui eu posso ter vários objetos aqui dentro. O que eu não posso ter são 2 objetos do mesmo tipo, porque é no máximo um de cada tipo. Entenderam isso? Essa pergunta aqui, essa restrição é bem capciosa. Ela não está dizendo que em cada casa tem que ter no máximo um objeto. Não é isso que ela está falando. Enxergaram isso? Tipo, na casa 1 eu posso ter tipo 1 e tipo 2. Na casa 2 eu posso ter o tipo Posso 3. Na casa 4, tipo 5 e tipo 7, tipo 8, tipo 2. Posso ter. Exatamente. Posso explicar de novo, Edivaldo. Então, essa restrição é a que mais importa nessa questão aqui. Que é nela que a gente consegue responder. Tem que entender bem qual é a restrição, né? Ó, no máximo, um objeto de cada tipo ocupe cada casa. É um objeto de cada tipo, no máximo. Então, eu tenho, no máximo, um objeto desse tipo 1 ocupando a primeira casa, no máximo, um objeto desse tipo 2 ocupando a primeira casa, no máximo, um objeto do tipo 3 ocupando a primeira casa, e assim por diante. Entendeu? Aqui, então, eu posso ter uma distribuição que seja, tem o T1, tem o T2, tem o T6, por exemplo. Eu tenho um objeto do tipo 1, tenho um objeto do tipo 2, tenho um objeto do tipo 6. Posso. Entendeu, Elivelto? Eu estou chamando a atenção para isso porque essa questão ela não está pedindo coisa que é o que geralmente vocês poderiam pensar, que é cada casa tem que ter no máximo um objeto. Não é a mesma coisa que está aqui. É um objeto de cada tipo. Não é no máximo um objeto at all, em relação a todos. São coisas diferentes. Se fosse assim, se eu estivesse pedindo, eu tenho no máximo um objeto por casa, a contagem seria um pouquinho diferente. Mas seria bem simples também. Fala, Gabriel. Um objeto por casa, e todas as casas preenchidas. Em cada casa você pode colocar, são 8 opções. Vai ser 8 vezes 8 vezes 64, né? Porque 8 em cada casa. Número de casas. E o número de casas. Elevado. Isso, elevado ao número de casas. Então, é 8 vezes 8, 64 vezes. Isso.
É, Ou isso. nesse Mas aí. eu poderia também mudar um pouco. Eu Aham, poderia mudar um pouco, caso eu perguntasse. Não, eu tenho no máximo 2 objetos. entendi. Mas nesse, E aí? nesse tipo assim, eu vou fazer 8. Em cada casa eu posso colocar ou 8, ou 7, ou 6, ou 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou um objeto, certo? E se eu colocar dois, por exemplo, vão ser dois. Eu pensei, tipo assim, eu dividi cada casa em 8 espaços. E pelo menos um desses espaços tem que ser ocupado. Mas todos os 8 podem ser ocupados. Entendi. Só que cada vai. Pode ser. Cada. É o que a gente está fazendo. Só que cada configuração é diferente, né? Porque tipo, ter um 2 e ter um tipo 2 e um tipo um e ter um tipo 2 e um tipo 3 é diferente. Sim, Tem que contar isso, né, para cada negócio. Mas eu posso fazer, isso. posso ver quanto dá essa conta e depois multiplicar 64 vezes, né? Eu não sei se eu entendi exatamente qual é o seu objetivo, mas se for para contar cada caso você pode ter quantos aí no seu problema? 8, né? Posso botar no máximo 8. E pelo menos um. Essa mesma Essa questão aqui mesma que a gente está questão, essa fazendo. mesma questão. Ah, tá. Entendi. Então, 8 vezes 7 vezes 6, você faria uma permutação deles? Não, porque eu teria que calcular quantas. Quantos. Quantas combinações tem 8, quantas combinações tem 7, né? Quantas combinações tem Não, 6, isso não resolveria não. né? Tá bom. Porque aqui você tem que pensar o quê? É mais ou menos isso que você iniciou pensando, Aham. que foi ter, para cada casa, ter 8 separações. Isso Nesse, que eu entendi que você falou e nesse tá caso é ok quanto melhor a isso. pensar num caso menor e ver como é que ele cresce? Então, a gente tem que analisar cada caso separadamente. Perfeito. E pelo princípio explicativo, a gente vai Sim. conseguir juntar todo mundo, Então, tá? eu penso para cada casa eu tenho 8 espaços. Ok, Ó, 8 para cada espaços. casa tem 8 espaços. Eu tenho que preencher Vamos pelo lá. menos um. E eu Tem que faço isso preencher pelo menos um? 64 vezes. Ok. Isso, tudo bem. É isso, Tá. você tem que fazer. Mas como você vai conseguir fazer esse pelo menos um em cada casa? Eu Então, posso acho que então alguém tem o fazer o microfone nenhum, ligado. né? Que Ah, é, é você ainda, Gabriel. Oi? eu posso fazer o nenhum, né? Fala. Não, só tem uma forma de fazer nenhum, né? Entendi. Só tem uma Entendi. forma de fazer nenhum. Esse problema aqui é exatamente o problema que a gente está considerando desde o início do curso. De você associar ao número de interpretações que você pode ter para uma expressão lógica. Porque o que significam esses tipos? Você poderia meio que tentar abstrair isso e pensar igual componentes e os valores que as componentes vão ter em relação a ele estar nessa casa ou não, numa casa específica. Para uma casa Então, ser olhando numa casa, prossiga, pode tomar. isso. Então, olhando em cada casa específica aí, você tem quantas interpretações possíveis? O que significa interpretação? É a atribuição de valores em relação a cada tipo desse estar na casa ou não estar naquela casa. Então, você tem a possibilidade, olha, o T1 vai estar naquela casa. O T3 vai estar naquela casa. O T2 não vai estar naquela casa. E assim por diante. Então, por isso que é 2 elevado a 8 para cada casa. Então, é ele estar Então, ou não 2 estar elevado a na casa. E tá, como pelo não menos está um na tem que estar casa. na Isso. casa, você tem que tirar esse um, né? De nenhum estar. Tem que tirar o caso de nenhum estar, né? Nessa restrição do item A gente sabe Sim. que nenhuma casa pode estar vazia. Então, você tem que, dessas 2 elevado a 8 dentro de cada casa, remover a possibilidade que é todo mundo aqui ter recebido valor falso. Todo mundo recebeu valor falso significa que nessa casa aqui específica, você não teve peça aqui dentro, não teve tipo dela aqui dentro. Então, por isso que é 2 elevado a 8 menos 1 para cada casa. Perfeito, perfeito. Então, tá aí. A B é simples, você não tem restrição nenhuma. Então, 2 elevado a 8 para cada casa. Pelo princípio explicativo, você tem isso elevado a 64, né?
Beleza? Ô, Gabriel, tira o seu microfone que tá voltando um som. Você Não é o meu não, você estiver professor. Tô falando, né? mutado. Tá no meu ouvido também. Ah, não, seu não. Deve ser Quem Erivelton. tá com o microfone ligado Acho que é aí? Erivelton, é. Erivelton, desliga aí, por favor. Professor. Quem tá com o microfone ligado? Ah, é o Erivelton. Já era o Erivelton. Tá. Tá claro essa. Oi? Beleza? Falei que o microfone abriu do nada. Abriu do nada? Ah, beleza. Tá, mas tá clara essa questão? Sim? Tá sim, professor. Eu pensei. Foi exatamente isso, só que eu não falei em verdadeiro ou falso. É que para ela ter o. Para casa ter o. Todas as casas têm que ter o valor verdadeiro. E para ela ter o valor verdadeiro, como é 8, ou 7, ou 6, ou 5, como é ou, só uma das coisas tem que acontecer. Só uma tem que ser verdadeiro. Aham. Foi isso que eu falei, mas eu não soube explicar direitinho. Mas beleza. Dá na mesma, né? Tá. Só deixa eu responder uma aluna aqui. Bom, tá, vamos para 7, dá tempo ainda. Dispomos de 5 pessoas, dentre elas Ana, Beto e Cissa. De quantas maneiras elas podem se sentar em 10 cadeiras colocadas em fila, sem nenhuma restrição? Tá? Então você tem 5 pessoas, né? E aí você tem esses nomes específicos aí, Beto, Ana e Cissa aí e tal. De quantas maneiras essas 5 pessoas podem se sentar sem restrições? Não, pera aí. Ah, não, desculpa. Dispomos de 5 pessoas, dentre elas Ana, Beto e Cissa. De quantas maneiras elas podem se sentar em 10 cadeiras, né? Colocadas numa fila, né? Então são 10 cadeiras e você tem 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, você tem Ana, Beto e Cissa, certo? Você não tendo restrições, que é o que está nesse item A, você tem 10 cadeiras, você tem 5 pessoas. Então, é simplesmente arranjo de 10, 5 a 5. De novo, é um arranjo, não é uma combinação, porque a ordem que os elementos estão ali dentro faz diferença, né? E aí você tem que escolher de 10 cadeiras e escolher 5. Basicamente é isso, né? AB. Se Beto não senta em cadeira localizada antes da cadeira em que Ana senta, certo? O que isso quer dizer? Beto não senta em cadeira, né? Beto não senta em cadeira localizada antes da cadeira em que Ana senta. Os dois vão sentar, mas se Beto não senta antes de Ana, ele só pode sentar depois. Certo? Então você meio que tem que estabelecer já uma possível distribuição de 2 cadeiras para os dois. Fala, Gabriel. Eu pensei em sentar antes com uma cadeira que vem antes dela. Ele podia sentar na anterior à anterior. Eu não tenho interpretação. Pode. Pode. Antes não é exatamente a anterior, mas que vem antes, né? Que vem antes. Então, entendi. por isso que há, primeiramente, combinação de 10, 2 a 2. Aqui é combinação, não é arranjo, né? Porque é um par. Você escolheu esse par, então você já sabe com certeza que primeiro vai vir Beto e depois vai vir Ana, né? Restam agora 8 cadeiras para escolher as 3 pessoas restantes, né? Então é a combinação de 10, 2 a 2, vezes arranjo de 8, 3 a 3. Beleza? É 10, 2 a 2, né? Tá, 5 foi quanto tem peixe aqui, né? Tá legal? Ok? Tá Olha, legal. se Ana, Beto e Cissa sentam nesta ordem, então veja, você já tem essa ordem específica entre eles, né? Porém, não necessariamente em cadeiras consecutivas, né? Então você pode ter Ana aqui na primeira, Beto lá na frente e Cissa depois, certo? Então não precisa estar exatamente os 3 juntos, mas precisam estar nesta ordem. O que significa estar nessa ordem?
parecido com esse item B, né? Você tem que escolher 3 cadeiras. Só. Combinação de 10, 3 a 3. Combinação de 10, 3 a 3, você vai ter já um critério de veio uma tripla, você sabe só vai ter uma única possível escolha ali deles se sentarem. Vai ser Ana, Beto e Cissa. Então, uma vez que você já escolheu dessas 10, essas 3, de novo, é ver quantas sobraram. Sobraram 7 para escolher 2 para sentar as outras 2 pessoas. Então, combinação de 10, 3 a 3 vezes arranjo de 7, 2 a 2. Ok? Beleza? Alguma pergunta aqui? Não? Bom, temos 4 minutos. Dá tempo de fazer essas 2 aqui? Dá rapidinho. Bom, em encontro de professores, compareceram 30 professores do estado, 20 professores do município. Quantas comissões de 8 pessoas podem ser formadas no total? Né? Então, mesmo tendo restrição aí em ter falado de restrição de sei lá quantas pessoas são do estado, sei lá quantas pessoas são do município, ainda assim você tem 50 pessoas, né? E aí você quer, nesse item A, como está abstraindo essa restrição, né, de ser do estado ou ser do município, está sendo abstraído aí, então você tem nada a considerar em relação a esse critério. Você tem 50 pessoas. Você quer a comissão de 8. Então, é a combinação de 58 a 8. Só. Simples assim. Beleza? A B. Essa B, eu separei o seguinte, porque olha só, contendo pelo menos 6 professores. Eu acabei de falar ali atrás, né, que quando tem questões que envolvem pelo menos, de modo geral, você pensar no complementar é mais simples. Mas aqui eu fiz assim, direto, porque talvez pensar no complementar, a dificuldade de analisar cada caso ia dar na mesma. Certo? E foi assim que eu fiz. Contendo pelo menos 6 professores do município. Beleza? Sendo que um deles é o presidente e o outro é o tesoureiro. Ou seja, em relação a essa quantidade de professores do município que vieram, desses 6, você tem que escolher 2 para um ser o presidente e o outro vice. Então, você tendo de combinação de 20, porque são 20 professores do município, escolheu 6 para satisfazer quando você tem exatamente 6 professores do município, peguei de 20 e escolhi 6. Desses 6, você tem arranjo de 6, 2 a 2, para poder escolher qual desses 6 vai ser o presidente e qual vai ser o vice. Pelo princípio multiplicativo, você está multiplicando essas coisas. Depois, você quer 8 pessoas, né? Então, as outras 2 vão ser do Estado. Então, vai ser uma combinação de 30, 2 a 2. Aqui eu fiz pelo menos 6 do município. Eu separei nessas 3 partes. Exatamente 6 do município, exatamente 7, exatamente 8 do município. Analisei cada coisa separadamente, com o mesmo grau de dificuldade que foi esse primeiro caso aqui. Posso ir para a próxima? Depois é pelo princípio aditivo, vou somar todo mundo. Tá legal? Beleza? Sim? Ver como o passo a passo de resolução das questões aqui é por etapa. Primeiro escolhi. De 20, escolhi 6. Agora, eu estou olhando para cada conjunto de 6 que vieram, então peguei um. Desse um conjunto de 6 elementos que vieram, tenho que escolher 2. Então, em ordem, porque um é presidente e outro é o vice. Então, é o arranjo de 6, 2 a 2. Nem precisa botar arranjo, né? Presidente, tenho 6 possibilidades. Vice, tenho 5 possibilidades. 6 vezes 5. Ok. Agora, restaram 2 pessoas que têm que vir, porque eu só tenho 6 até agora. Tem que ter 8 na comissão. E agora as outras 2 têm que ser do Estado, que são 30, tem que escolher 2. Combinação de 32 a 2. Aqui e aqui, penso exatamente similar.
tá? A diferença é que aqui são 7 do município, aqui são 8 do município, né? Dispomos de 8 homens e 5 mulheres, dentre eles estão Marcelo e Kátia. Quantas são as comissões que podemos formar? Com 3 homens e 3 mulheres. Então, você tem, 8 homens, 5 mulheres. Você quer uma comissão. Tem 3 homens e 3 mulheres. Então, você tem 6 pessoas que você quer escolher, né? Mas não são 6 pessoas quaisquer, porque você sabe que 3 tem que ser homem e 3 tem que ser mulher. Então, do conjunto dos homens, que são 8, você escolhe 3, e do conjunto das mulheres, que são 5, você escolhe 3. O princípio multiplicativo conclui a resolução. Tá? O item B, com 3 homens e 3 mulheres ainda, sabendo que Marcelo não participa de nenhuma comissão em que Kátia participa. Então, vê que aqui, de novo, o que a gente fez no item anterior vai ajudar. Porque o que a gente fez no item anterior não tinha nenhuma restrição, a não ser essa quantidade de 3 e 3, que é o total. Tá? Mas esse total a gente pode separar em 2 partes. Aquela comissões em que Marcelo e Kátia estão juntas e aquela em que ambos não estão juntas. É o que a gente quer, é saber justamente essa quantidade aqui. Então, do total, a gente remove as possibilidades em que Marcelo e Kátia estão juntas. De novo, pelo complementar. E aí, como é que a gente resolve isso? Olha só, a gente quer 3 homens, 3 mulheres. Sendo que nessa possibilidade em que Marcelo e Kátia estão juntas, o Marcelo já entrou no grupo que vai ter os homens e a Kátia entrou no grupo que vai ter as mulheres. Então, de 8 homens que você tinha no total, Marcelo já vai estar lá. Então, caiu para 7. Você tem que escolher 2 para completar em 3 com Marcelo. E da mesma forma, a Kátia já vai estar lá. Eram 5 mulheres. Sobraram 4 para você escolher 2 para compor o trio com Kátia. Então, do total, que é o que a gente calculou no item anterior, a gente remove as possibilidades em que os 2 vão estar juntos. Então, vai dar a possibilidade aquelas em que os 2 não estão juntos. Beleza? Entenderam? Posso encerrar? Alguma pergunta? Achei que não ia dar tempo de falar tudo. Eu até ia falar com vocês que, caso não desse tempo de eu falar tudo, para vocês assistirem o vídeo da turma B1, que eu ia tentar falar tudo para eles, e aí ia ficar completinho. Mas, consegui falar tudo aqui. Ok? Gostaram? Gostaram. Se não perguntou, se não respondeu, porque não gostou. Não, pô, quem Não cala gostaram? consente, professor. Beleza. Verdade, isso é verdade. Aparentemente todo mundo adorou. Sei. Tem sentimento. Adoraram, né? Claro! Tá bom. Sei. Tô vendo. Tô observando. Bom, gente, boa noite aí, tá? Deixa eu encerrar aqui. Boa noite. Estudem, revejam. E qualquer coisa perguntem. E até quinta. Boa noite aí. Valeu, professor. Valeu, professor. Tchau.